Olá a todos e a todas! É um prazer estar aqui falando com vocês novamente para mais uma aula de história. E temos aqui o primeiro conteúdo exclusivo para a galera Ouro e para a galera Ouro Desafio. Eu resolvi começar com essa pergunta, com essa questão da comédia, porque quando você vai analisar a origem da história, ela está muito ligada às histórias cômicas. Os símbolos, por exemplo, como o coiote e as trapalhadas do coiote entre as histórias dos indígenas americanos, as comédias satíricas na Grécia, as comédias na China. Então, assim, há uma ligação muito grande entre a história antes da escrita e o humor. Porque o humor ele serve para impedir tensão social. Ele ensina mais fácil porque quanto mais você ri, mais você aprende. E uma das formas desse humor é a piada. Vamos fazer uma pequena introdução histórica, beleza? O humor, tal como a gente conhece, ele nasce na Grécia por meio do teatro. A comédia, ela é a peça que vai lidar com ações humanas, ou seja, vai falar do rei, vai falar da política, vai falar da comida, vai falar de vida familiar, vai falar de coisas humanas, e o drama seria aquilo que os deuses teriam. Seria algo mais nobre, seria algo mais profundo, certo? Essa primeira comédia ela vai se estender até por volta da Idade Média, com os anfiteatros em Roma e tal. Aí quando nós chegamos na Idade Média, aí você passa a ter pouco a pouco a figura do saltimbanco, que é o palhaço, e a figura do bobo da corte, que era o cara que ia entreter o rei, que ia falar a verdade pro rei desde que ele falasse de maneira divertida, certo? E com essa evolução, a gente vai continuar tendo essa evolução até um determinado período, quando começa a imprensa, lá com o Gutenberg, quando ele cria a prensa de tipos móveis, que é a primeira forma de edição de livros em escala, porque o que se tinha até então era manual, certo? Quando se começa a imprensa, você vai passar a ter o humor de sátira política, que é aquele humor pesado que fala do candidato, que fala do partido, que fala dessas mudanças, assim, que vai ser muito comum, por exemplo, na Revolução Francesa. E você vai ter a charge, né? Porque se para pra pensar que o número de pessoas alfabetizadas naquela época era muito pequeno. Então, um desenho que você coloca, sei lá, o seu inimigo com a cara de rato roubando o país, ele vai atingir muito mais fácil as pessoas que você quer, que é o camponês lá do interior que vai saber que aquele cara é um ladrão, certo? Esse tipo de humor, vamos dizer assim, escrito, ele vai perdurar como sendo a forma mais profunda até a chegada do rádio, onde aí a gente começa a ter as peças teatrais de comédia, as esquetes, os personagens, e isso vai passar para o cinema na primeira fase, que é a fase do cinema mudo. Esse cinema mudo e o rádio, eles vão pouco a pouco instaurar um novo tipo de humor que é mais visual e mais sonoro. Um dos maiores exponentes dessa primeira fase é o Charlie Chaplin, que tem o filme Tempos Modernos, que é uma excelente construção que fala de uma pessoa vivendo no período da Revolução Industrial e tendo que sofrer e tendo que viver uma vida sem sentido numa fábrica e por aí vai, certo? No Brasil, esse humor ele vai chegar primeiro na forma de sátira nos jornais, por exemplo, tem uma charge muito famosa do Dom Pedro dormindo enquanto o Brasil tá todo bagunçado. Tem charges durante o governo militar, a gente vai ter o jornal Amanhã do Barão de Tararé, que vai fazer charges muito pesadas até por volta do governo Vargas de 1930, onde ele vai ser empastelado, ou seja, os apoiadores de Getúlio Vargas vão lá e vão quebrar todo o jornal, certo? Aí quando a gente passa para a primeira onda do rádio, a gente vai ter Oscarito, a gente vai ter Grande Otelo, a gente vai ter um humor de personagens que vai durar
Por muito tempo você vai ter o humor do Ronald Golias, agora mais recente. Você vai ter o humor da praça, e nossa, que é aquele humor mais de personagem, de peruca, do jeito. Falando do baiano, vai falar de uma voz mais ou menos assim, sabe, meu rei? Vai falar do mineiro Aisro. É mais ou menos assim, né? E aí, recentemente, a gente vai ter o stand-up com figuras como Thiago Ventura, Bruna Luiz e outros que estão aí na cena, onde você faz humor do cotidiano, da vida comum. Em toda essa frequência você vai ter as piadas. E hoje eu vou falar para vocês a técnica mais simples de fazer piada, certo? Vamos passar aqui. Que é isso. A piada é qualquer texto com uma quebra de expectativa. O que é isso? Você gera uma expectativa na pessoa. Vai ter um exemplo ali agora. E na hora que ela está esperando, você corta. Certo? Então, por exemplo, na preparação, que é a primeira parte, você cria as informações. Um índio canibal vai no restaurante. Ponto. E ele pergunta sobre as opções de carne branca. Nesse ponto, o que você pensa é frango, é peixe, é outros itens, certo? E aí você já muda para outra parte, que é a reversão, que é quando você quebra essa expectativa. O garçom fala que só tem opção de frango e ele responde: Ah, não, logo hoje que eu queria um europeu. Toda a ideia da piada é baseada na ideia de branco raça e branco carne. E por que é engraçado? Por causa que é um índio canibal que está indo num restaurante. O que é a importância da comédia hoje? Assim, pegando já um gancho já para outra coisa. Porque essa técnica que eu passei para vocês é a mais simples e se vocês desejarem eu passo outras mais complexas e tal, mas essa de quebra de reversão, ela é uma das mais tranquilas. E por que é importante a comédia hoje? Redação publicitária, chamar atenção, a pessoa que sabe contar uma boa piada, sabe entreter uma plateia, sabe conseguir mais pessoas, vender. Se você consegue ser engraçado, você consegue vender mais. Ensinar, se você consegue ser engraçado, você consegue ensinar mais rápido. E até mesmo evitar problemas de saúde, por exemplo. Pessoas que têm bom humor e que conseguem fazer graça das coisas têm menos tendência à depressão, certo? É só isso. Agradeço a todos. Tenham uma ótima noite e espero que tenham gostado do primeiro conteúdo para os alunos Ouro e os alunos Ouro Desafio. Beleza? Muitíssimo obrigado.